As regras para adquirir a dupla cidadania variam de acordo com a legislação de cada país. Em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido de uma brasileira com nacionalidade italiana que queria mudar o nome do registro brasileiro. Para obter a dupla cidadania, o primeiro passo é pesquisar as próprias origens. A partir daí, os critérios para adquirir o direito variam de acordo com a nacionalidade desejada. A lista de documentos vai desde a identidade até as certidões de nascimento e casamento dos pais e avós. A cidadania espanhola, por exemplo, é assegurada a filhos e netos de espanhóis. Foi o caso da Natália, que é brasileira e tem cidadania espanhola. Ela diz que a demora para adquirir a dupla nacionalidade valeu a pena. Facilita a entrada, na Europa, o ingresso num curso superior ou numa pós-graduação, ou até mesmo quem tem a vontade de morar fora. Já o Eduardo, marido dela, não teve a mesma sorte. Casado há 24 anos com Natália, ele não conseguiu obter os mesmos direitos que a mulher. Eu só poderia adquirir a cidadania espanhola residindo 1 ano na Espanha ininterruptamente. A dupla cidadania pode ser adquirida quando a pessoa nasce em outro país, diferente da nacionalidade dos pais. É a chamada jus solo. E pode ser adquirida também por um ascendente, como pai, mãe, avós e bisavós. Aí é considerada jus sanguine. Uma das alternativas para encurtar o caminho e conseguir o benefício é se mudar do Brasil e dar entrada no pedido de cidadania no país de destino. Foi o que aconteceu com uma brasileira que foi nacionalizada italiana. Depois de ter definido o nome de acordo com a lei daquele país, a mulher pediu na justiça que aqui no Brasil o nome fosse escrito também em italiano. O caso veio parar no Superior Tribunal de Justiça. A mulher alegou que os documentos dela estavam diferentes e por isso tinha dificuldades para exercer a dupla cidadania. Por maioria dos votos, a terceira turma do STJ acolheu o pedido de mudança de nome da brasileira. Os ministros entenderam que a apresentação de documentos com informações diferentes dificultaria a realização de atos da vida civil, como abertura de conta em banco, por exemplo, além de gerar transtornos e aborrecimentos desnecessários. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado, especialista em direito internacional, Roberto Cidade. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, uma decisão diferente essa do STJ, né? É, verdade. O STJ costuma reconhecer, que não se deve suprimir o sobrenome na mudança de nome, de maneira geral. No entanto, as regras do registro público tentam buscar a realidade, a verdade real daquela pessoa que está fazendo esse pedido para adequar a vida dela da melhor forma possível. Se tratando de direito internacional, os brasileiros que moram no exterior, eles mantêm os direitos legais de brasileiros? Sim, a legislação brasileira ela é aplicada aos brasileiros mesmo quando não estão residentes no território nacional. Estrangeiros no Brasil e brasileiros naturalizados têm obrigações determinadas pelo direito brasileiro? Sim, em princípio, os brasileiros naturalizados, eles são brasileiros, a nacionalidade que eles têm é a brasileira, de qualquer forma. A legislação brasileira também ela vai incidir sobre absolutamente todos aqueles que estão em território nacional. Então, os estrangeiros que aqui residem ou que podem estar passando de férias, eles devem sim obedecer às normas brasileiras, de qualquer forma. E muitos brasileiros vão morar, viver em outros países, Tem dupla, até acabam tendo aí dupla nacionalidade. Os filhos desses brasileiros que nascem no exterior, eles têm que direitos? Da onde eles nasceram ou os direitos brasileiros? Segundo a norma brasileira, os filhos de brasileiros, mesmo nascidos no exterior, têm direito à aquisição da nacionalidade brasileira. Eles se tornam, inclusive, brasileiros natos. Quanto à aquisição da nacionalidade, cada país vai determinar a sua forma específica. O Brasil adota atualmente o ius soli a todos aqueles que são nascidos em território brasileiro e ius sanguinis a todos aqueles que têm parentesco com brasileiros. A pessoa que mora fora do país, brasileira, e que adquire uma segunda nacionalidade aí, ela continua sendo brasileira, continua tendo direitos de um cidadão brasileiro? Nesse caso, tem que se ver qual foi a forma da aquisição dessa nacionalidade. Se ela foi adquirida da forma, como eu falei anteriormente, por causa do ius sanguinis, filhos de pais brasileiros,
Nesse caso, sim, ela permanece com a nacionalidade brasileira. Se ela, porventura, vem adquirir uma outra nacionalidade, seja por tempo de moradia, por exemplo, ou casamento, a legislação brasileira determina que exista a perda da nacionalidade brasileira. A pessoa pode manter caso ela justifique, como, por exemplo, sendo uma obrigação manter essa nacionalidade para poder trabalhar. Que é um caso muito comum que acontece, por exemplo, com jogadores de futebol brasileiros que residem no exterior, né? Mas serve para outros casos também. Se a pessoa casa, por exemplo, e consegue essa outra nacionalidade, mas daí ela quer voltar para o Brasil, como viver no país? Como que acontece? Como se dá essa situação? Seguindo a teoria da norma brasileira, ela em princípio perderia a nacionalidade brasileira por conta do casamento, né? Que é o que a gente chama de nacionalidade adquirida posteriormente, mas ela querendo voltar a residir no Brasil, pelo um simples pedido, ela volta a ter a nacionalidade brasileira. E brasileiros que cometem crimes no país de residência, de que forma eles são punidos? A que tipo de legislação eles se submetem? Bom, cada legislação de cada país vai ter uma determinação diferente. No caso do Brasil, né, o Brasil ele vai legislar a respeito da sua soberania. No caso do Brasil, exerce então a teoria da longa manus do Estado. Ele exerce o poder além do território para poder punir brasileiros que cometem crime no exterior. Então, o Brasil, né, se julga legítimo, é determinado pelo Código Penal, nos seus artigos iniciais, que é, sim, legítimo para julgar crimes cometidos por brasileiros no exterior. E se a pessoa, morre, né? Já aconteceu muitos casos de brasileiros que estão no exterior e acabam sendo assassinados, sendo vítimas de algum crime lá. Como é que fica a investigação desse crime? A lei que vale é do país onde essa pessoa foi vítima? Nesse caso, de novo, a territorialidade. Desculpa. Então, em princípio, a legitimidade para a investigação desse caso é do país onde aconteceu o crime, né? O julgamento, em princípio, ocorre aos brasileiros que cometem crime no exterior. E em relação à extradição, que também a gente tem casos que podem ser lembrados, recentes no Brasil, muito divulgados, como é que fica a questão da extradição? Vale um acordo entre os países? No caso de brasileiro nato, por mais que ele tenha cometido o crime no exterior e tenha, por acaso, fugido ao Brasil, não há qualquer possibilidade de extradição do brasileiro nato, né? Em hipótese nenhuma. No caso do brasileiro naturalizado, existe a hipótese da extradição no caso de tráfico internacional de drogas, cometido a qualquer momento, ou de crimes comuns que tenham sido cometidos antes da naturalização. Existe um caso também que foi julgado recentemente pela STJ, onde um brasileiro que, no caso, como a gente mencionou, perdeu a nacionalidade brasileira por adquirir outra, foge ao Brasil no sentido de querer evitar a extradição. Nesse caso, não, porque nesse caso, ele está vindo ao Brasil querendo readquirir a nacionalidade brasileira como forma de fraudar a lei. Nesse caso, não pode ser concedida a nacionalidade brasileira, lembrando que ele não possui mais a nacionalidade brasileira, então pode ser extraditado como qualquer outro estrangeiro em território brasileiro. Tá ótimo. Obrigada, doutor. Eu conversei com o Roberto Cidade, que é advogado, especialista em direito internacional. Obrigada pela participação. Obrigado pelo Até uma convite. próxima.